Bem-vindos à minha biblioteca de histórias. Olá, queridos leitores. Hoje trago uma narrativa que atravessa o tempo como um perfume antigo que se desprende de cartas amareladas. É uma história de redenção e amor verdadeiro, ambientada na Londres vitoriana de 1878, onde o vapor dos trens se mistura com os segredos da alta sociedade. Imaginem uma jovem que perde tudo em uma noite: fortuna, nome, futuro, e se vê obrigada a aceitar uma proposta de casamento do homem que destruiu sua família. Mas e se essa união forjada no gelo do desespero pudesse florescer no calor de um amor inesperado? Esta é a história de Charlotte e Edmund, onde cada olhar não dito vale mais que 1000 promessas quebradas. E você, querido espectador, de onde está assistindo esta jornada literária? Deixe nos comentários sua cidade. Adoro saber que corações alcançamos ao redor do mundo. Não se esqueçam. Se esta história tocar sua alma, deixem seu like e se inscrevam no canal para mais narrativas que despertam o coração. Ano de 1878. Londres, Inglaterra. Era vitoriana. Na metrópole onde o progresso dança com a tradição, nossa história começa. O testamento se desdobrava como um mapa da ruína. Charlotte Whitmore permanecia imóvel na poltrona de veludo bordô, que em breve não mais lhe pertenceria, enquanto a voz nasalada do tabelião cortava o ar espesso da sala como uma lâmina fria. Declara-se nulos e sem efeito todos os bens da família Whitmore, conforme decisão do Tribunal de Comércio de Londres. As palavras dançavam ao redor dela como fantasmas zombeteiros. 4 anos. 4 longos anos haviam se passado desde que Edmund Ashford se levantara naquele tribunal e, com voz firme e olhar inabalável, testemunhara contra seu pai. 4 anos desde que o mundo de Charlotte desmoronara como um castelo de cartas sob a chuva londrina. A jovem de 22 anos tocou delicadamente o camafeu no pescoço, última herança de uma mãe que morrera trazendo ao mundo um irmão que não sobreviveu ao inverno. Era tudo que lhe restava de uma linhagem que um dia fora sinônimo de honra. 1 semana. Apenas 1 semana para abandonar a casa onde cada tábua do assoalho guardava memórias de uma infância dourada. Que segredos Edmund Ashford carregava para ter destruído uma família inteira? E por que agora seu destino estava nas mãos do próprio carrasco? O vento uivava pelos becos estreitos de Whitechapel, como almas perdidas em busca de redenção. Charlotte ajustou o xale esfarrapado sobre os ombros, enquanto observava os flocos de neve se transformarem em lama escura nas pedras irregulares da rua. A pensão da Sra. Hartwell cheirava a sopa rala e sonhos desfeitos. Ali, entre governas decaídas e viúvas sem recursos, Charlotte encontrara refúgio trabalhando como preceptora para filhos de comerciantes prósperos, uma queda social que queimava como sal em ferida aberta. O mensageiro chegou quando o sino da igreja marcava 3 horas da tarde. Suas botas encharcadas deixaram rastros escuros no tapete puído enquanto ele estendia o envelope lacrado com o brasão dos Ashford. As mãos de Charlotte tremeram ao reconhecer o selo. Por que ele a procurava agora? Senhora Whitmore, solicito vossa presença em minha residência em Mayfair amanhã, às 2 horas da tarde. Assunto de mútuo interesse e urgência. Edmund Ashford. A caligrafia era firme, masculina, sem floreios, como o próprio homem, imaginou ela. O papel era de qualidade superior, e Charlotte pode sentir o aroma sutil de bergamota que impregnava as fibras. Que proposta poderia emergir daquelas linhas austeras? A mansão Ashford erguia-se em Mayfair como um monumento ao poder e à melancolia. Sua fachada georgiana de 5 andares contemplava a praça com janelas que pareciam olhos cansados, testemunhas silenciosas de histórias que apenas as paredes conheciam. Charlotte foi recebida no salão principal, onde tapetes persas cobriam pisos de mármore italiano e retratos ancestrais observavam cada movimento com desaprovação muda. O aroma de couro encadernado e cera de abelha pairava no ar, criando uma atmosfera de solenidade quase religiosa. Edmund Ashford aproximou-se com passos medidos. Alto, de ombros largos moldados pelos anos de serviço militar, carregava uma cicatriz que cortava a sobrancelha esquerda, lembrança da Crimeia que ele não tentava esconder. Seus olhos azul-acinzentados possuíam a profundidade de quem havia visto demais e falado de menos. Senhora Whitmore,
Sua voz ressoava grave e controlada. Agradeço vossa presença. Permitam-me ser direto. Preciso de uma esposa. E vós precisais de proteção. As palavras caíram entre eles como pedras em um poço profundo. Charlotte manteve a postura ereta, dignidade sendo o único tesouro que lhe restara. Um casamento de conveniência. Ele continuou, caminhando até a janela que dava para o jardim coberto de neve. Quartos separados, aparências públicas, benefício mútuo. Mas por que ela? Por que agora? E que fantasmas assombravam aquele homem de pedra? A doença chegou como uma tempestade súbita. Sedmund retornara de uma visita aos cortiços de East End, com a pele febril e os olhos vidrados. A febre tifoide, diagnosticou o Dr. Harrison, recomendando isolamento imediato. Charlotte ignorou as ordens médicas. Durante 5 dias e 5 noites, ela permaneceu ao lado da cama de Mogno, onde Edmund delirava. Compressas frias, chá de camomila, palavras sussurradas que se perdiam entre o sono e a vigília. A mansão silenciosa testemunhava aquela intimidade nascente, construída não no calor da paixão, mas no cuidado paciente de quem reconhece a fragilidade humana. No terceiro dia, ele falou entre sussurros: James, perdoai-me, James. Eu deveria ter morrido na guerra, não vós. Charlotte compreendeu então que a cicatriz mais profunda de Edmund não estava no rosto, mas na alma. Um irmão mais novo, morto aos 12 anos. Um sobrevivente carregando a culpa de estar vivo. A recuperação trouxe conversas sobre Dickens, partidas de xadrez e o despertar gradual de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Seria possível construir amor sobre os escombros do dever? E que preço pagariam por ousar sonhar? O baile de São Valentim, na mansão do Duque de Marlborough, transformara Londres numa festa medieval. Tochas crepitavam nos candelabros, tapeçarias coloridas adornavam as paredes e a música ecoava pelos salões, como promessas de romance. Charlotte usava um vestido verde esmeralda com detalhes dourados que Edmund havia mandado confeccionar especialmente para a ocasião. O tecido sussurrava como folhas ao vento a cada movimento e ela se sentia, pela primeira vez em anos, verdadeiramente bela. A primeira valsa foi uma revelação silenciosa. As mãos de Edmund eram firmes, mas gentis, guiando-a pela pista de dança com uma elegância natural que contrastava com sua usual reserva. Seus olhos encontraram-se durante a melodia e Charlotte sentiu algo despertar em seu peito, uma borboleta de esperança batendo asas contra as costelas. Mas a música foi interrompida por sussurros maliciosos. Que pressa incomum para um casamento! Será que havia necessidade? No conservatório, entre orquídeas raras e palmeiras exóticas, Charlotte ouviu por acaso uma conversa que mudaria tudo. O Visconde Pemberton, voz embriagada pelo uísque, confessava a um comparsa: Ashford nunca descobrirá que forjei os documentos. O garoto Whitmore foi apenas um peão. E quanto ao irmão de Ashford, bem, acidentes acontecem quando se deve dinheiro às pessoas erradas. O sangue de Charlotte gelou. Pemberton não apenas destruíra sua família, havia assassinado um menino inocente. Como revelaria essa verdade sem colocar ambas as vidas em risco? A primavera londrina chegou tímida, pintando os parques com tons de verde tenro e esperança renovada. Mas para Charlotte e Edmund, a estação trouxe uma missão sombria: expor Pemberton sem se tornarem suas próximas vítimas. Edmund contratou discretamente um detetive privado e um advogado especializado em fraudes comerciais. Charlotte, por sua vez, descobriu que o mundo feminino da alta sociedade era uma rede de informações mais eficaz que qualquer jornal. Nos chás da tarde perfumados com jasmim e regados a fofocas, ela aprendeu a ouvir além das palavras. A senhora Pemberton descobriu afogava a solidão conjugal em xerez e remédios para os nervos. Lady Morrison sussurrava sobre investimentos estranhos do marido. A condessa de Whitfield mencionava empréstimos suspeitos. Cada porcelana que tilintava era uma peça do quebra-cabeça se encaixando. A grande descoberta veio quando a própria senhora Pemberton, num momento de vulnerabilidade alcoólica, entregou a Charlotte o diário pessoal do marido. Ele nunca me toca, confessou entre soluços. Talvez se eu não existisse, Charlotte segurou as mãos trêmulas da mulher. Existis e tendes valor. Ajudai-me a fazer justiça
e eu vos ajudarei a recomeçar. O diário revelava uma rede de corrupção que se estendia até o parlamento, mas seria suficiente para derrubar um visconde. O palácio de Buckingham resplandecia como uma joia contra o céu noturno de maio. O baile em honra ao aniversário da rainha Victoria reunira toda a nobreza britânica numa demonstração de poder e pompa que ecoava pelos corredores dourados. Charlotte vestia azul real, cor que realçava seus olhos e emprestava majestade à sua figura delgada. A tiara da duquesa de Devonshire, emprestada para a ocasião, capturava as luzes dos lustres de cristal como estrelas aprisionadas. Edmund, impecável em sua farda militar condecorada, caminhava ao seu lado, com a determinação de um homem que finalmente encontrara sua batalha definitiva. Nos bolsos internos do casaco, carregava as evidências que poderiam abalar os alicerces do governo. O momento chegou, durante o brinde oficial. Edmund aproximou-se da rainha Victoria, curvou-se respeitosamente e, com voz clara que cortou o burburinho da multidão, disse: Majestade, descobrimos uma traição à coroa que exige vossa atenção imediata. O silêncio que se seguiu era tão denso que o tilintar dos cristais parecia trovões. Charlotte, quebrando todo o protocolo, deu um passo à frente e falou diretamente à soberana. Majestade, um visconde de vossa confiança assassinou crianças por ganância. A honra do trono está em jogo. A rainha Vitória, pequena mas imponente, fixou seus olhos penetrantes em Charlotte. Depois de um momento que pareceu eternidade, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas significativo. Coragem é uma qualidade rara em damas da sociedade. Prossegui. Pemberton foi preso ali mesmo, diante de toda a nobreza londrina. Mas seria o fim da história ou apenas o começo de um novo capítulo? Os jardins de inverno da mansão Ashford floresciam numa sinfonia de cores e aromas. As cerejeiras plantadas em memória de James desabrochavam em cascatas rosa pálidas, pétalas dançando no ar como confetes de celebração silenciosa. Charlotte caminhava entre as flores, o vestido de musselina branca ondulando com a brisa suave de abril. A vitória sobre Pemberton trouxera mais que justiça, trouxera paz. O nome Whitmore fora oficialmente limpo, os títulos de nobreza restaurados. Edmund a encontrou junto à fonte de mármore, onde peixes dourados nadavam em círculos lentos como meditações aquáticas. Ele havia trocado os trajes formais por uma camisa simples de linho branco, e Charlotte percebeu como o tecido realçava a cor de seus olhos. A guerra mudou minha capacidade de amar, ele confessou, sua voz mais suave que Charlotte jamais ouvira. Pensei que meu coração havia morrido em Sevastopol, junto com tantos outros. Mas vós me devolvestes ao mundo dos vivos. Charlotte tocou delicadamente a cicatriz em sua testa, gesto que ele permitiu pela primeira vez. Eu nunca esperei amar, apenas sobreviver, mas vós me ensinastes que existir não é suficiente. É preciso viver verdadeiramente. O primeiro beijo aconteceu sob a chuva de pétalas de cerejeira, suave como uma promessa sussurrada, intenso como 4 estações de espera. Seria possível que de cinzas tão amargas brotasse uma felicidade tão doce? Era o verão transformou Londres numa tapeçaria de verde e dourado. A mansão Ashford, antes silenciosa como um mausoléu, agora ressoava com risos e conversas animadas. Charlotte havia insistido em abrir as cortinas pesadas, permitindo que a luz natural inundasse os cômodos e despertasse a vida adormecida nas madeiras antigas. A biblioteca de 2 pavimentos tornou-se seu refúgio favorito. Lá, entre volumes de poesia e tratados de filosofia, Charlotte e Edmund passavam as tardes lendo um para o outro. Suas vozes se alternavam como um dueto literário, ele recitando Byron com paixão controlada, ela interpretando Jane Austen com ironia deliciosa. Edmund revelou-se surpreendentemente progressista em suas opiniões. Apoiava o sufrágio feminino, criticava as condições deploráveis das fábricas e sonhava com reformas sociais que dessem dignidade aos menos favorecidos. Charlotte descobriu nele um idealista disfarçado de pragmático, um homem que usava a frieza como escudo para proteger um coração demasiado sensível. Vossa compaixão será vossa ruína, ou vossa redenção. Charlotte murmurou uma tarde, observando-o preparar cestas de alimentos para distribuir nos cortiços. Se for para arruinar-me ao vosso lado,
Aceito o destino de bom grado, ele respondeu, e seu sorriso continha uma ternura que fazia o coração de Charlotte acelerar. Mas pequenas nuvens começavam a se formar no horizonte de sua felicidade. Cartas anônimas chegavam esporadicamente, insinuando que segredos sobre o passado de Edmund ainda permaneciam enterrados. Que sombras do passado ainda poderiam ameaçar seu futuro dourado. Setembro chegou vestido de ouro e melancolia, pintando as folhas com tons de âmbar e despedida. Charlotte estava organizando os papéis pessoais de Edmund, uma intimidade conjugal conquistada gradualmente, quando encontrou uma caixa de mogno escondida no fundo do armário. Dentro, cartas amareladas pelo tempo e fotografias desbotadas contavam a história de James Ashford, um menino de olhos brilhantes e sorriso travesso, eternamente capturado aos 12 anos de idade. As cartas revelavam uma personalidade alegre, curiosa sobre o mundo, sonhando em tornar-se explorador ou escritor. Edmund encontrou-a com lágrimas nos olhos, segurando a última carta que James escrevera ao irmão mais velho. Querido Ed, quando voltares da guerra, mostrar-te-ei o castelo que construí no carvalho do jardim. Será nosso forte secreto, onde planejaremos aventuras pelo mundo inteiro. Ele construiu um castelo? Charlotte sussurrou. Edmund assentiu, a voz embargada. No carvalho centenário, nos fundos da propriedade, nunca tive coragem de visitá-lo após sua morte. Charlotte tomou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dele. Talvez seja a hora de honrarmos sua memória adequadamente. Ele não gostaria que vos martirizasseis por tanto tempo. Juntos, caminharam até o carvalho gigantesco. Ali, entre galhos retorcidos que contavam séculos de histórias, encontraram os restos de uma casa na árvore construída com amor infantil e sonhos infinitos. Edmund abraçou o tronco áspero e, pela primeira vez em 20 anos, chorou pela perda do irmão. Charlotte segurou-o enquanto ele liberava décadas de dor reprimida. Seria aquele choro o preço necessário para renascer completamente? Outubro trouxe as primeiras geadas e uma correspondência que envenenaria a tranquilidade conquistada. As cartas chegavam sem remetente, sempre no amanhecer, como corvos portadores de má sorte. Cada uma continha insinuações mais perturbadoras que a anterior. Lady Ashford, sabeis realmente com quem vos casastes? Perguntai-lhe sobre Sebastopol. Perguntai-lhe sobre os homens que morreram por sua culpa. Charlotte escondia as cartas de Edmund, mas a tensão crescia como névoa tóxica entre eles. Ele percebia sua inquietação, ela sentia seu afastamento gradual. As conversas tornaram-se cautelosas, os silêncios carregados de dúvidas não verbalizadas. A revelação veio através da Sra. Hartwell, antiga proprietária da pensão em Whitechapel, que visitava Charlotte para agradecer a generosa pensão que ela havia estabelecido para governas em dificuldades. Milady, um homem esteve perguntando sobre vós. Estranho, com cicatrizes no rosto e cheiro de gin. Dizia ser primo do falecido Visconde Pemberton. Charlotte gelou. Richard Pemberton, o primo dissoluto que herdara os poucos bens que restaram após a prisão do Visconde. Um homem amargo, arruinado pela queda da família, sedento por vingança. A última carta foi explícita. Se não abandonardes Ashford, revelarei ao mundo inteiro que vosso marido matou seu próprio comandante na Crimeia por covardia. Tenho testemunhas. Como Charlotte poderia proteger Edmund de acusações que poderiam destruí-lo socialmente, mesmo que fossem falsas? Novembro envolveu Londres em sua mortalha cinzenta, e Charlotte sabia que chegara o momento de enfrentar os fantasmas que assombravam seu casamento. Ela procurou Edmund em seu estúdio, um espaço masculino, decorado com mapas da Crimeia e com decorações militares que ele nunca usava. Contai-me sobre Sebastopol, ela disse simplesmente, sentando-se na poltrona de couro que ficava diante da escrivaninha onde ele trabalhava. Edmund ergueu os olhos dos documentos, e Charlotte viu algo morrer em seu olhar, a esperança de que o passado permanecesse enterrado. Por que desejais saber sobre aquele inferno? Porque alguém está tentando usar isso contra vós, e porque sou vossa esposa, com direito de conhecer o homem com quem partilho a vida. A confissão veio em fragmentos dolorosos. Durante o cerco de Sebastopol, Edmund era jovem tenente sob o comando do coronel Hartwell, um homem cruel que enviava soldados para mortes certas por incompetência ou sadismo.
Numa manhã gelada de inverno, depois de Hartwell ordenar um ataque suicida que resultaria na morte de 200 homens, Edmund desafiou as ordens. Enfrentei-o diante de todo o regimento. Disse que não permitiria mais massacres. Ele puxou a arma. Eu defendi-me. Ele caiu, bateu a cabeça numa rocha. Morreu instantaneamente. Defendestes vidas inocentes. Charlotte sussurrou. Fostes herói, não assassino. Mas ninguém mais viu dessa forma. Fui julgado por insubordinação, deportado de volta à Inglaterra em desgraça. As condecorações foram dadas para silenciar o escândalo. Charlotte aproximou-se dele, ajoelhou-se ao lado da cadeira e tomou seu rosto entre as mãos. O homem que eu amo é aquele que protege os fracos, não aquele que obedece ordens injustas. Richard Pemberton pode espalhar suas mentiras. Enfrentá-lo-emos juntos. Mas seria a verdade suficiente para derrotar os rumores em uma sociedade que valorizava a obediência acima da justiça? A tempestade chegou em uma noite de dezembro, exatamente 1 ano após Charlotte ter perdido tudo. Os ventos uivavam ao redor da mansão Ashford, como fúrias antigas buscando vingança, e a chuva fustigava as janelas com dedos gelados de inverno. Richard Pemberton chegou embriagado e furioso, forçando a entrada pelo portão principal. Charlotte o recebeu no hall de entrada, Edmund ao seu lado, ambos vestidos para o jantar que fora interrompido pelo drama. Pemberton era uma versão deteriorada do primo falecido, magro, de olhar febril e roupas que já foram elegantes, mas agora pendiam frouxas em seu corpo consumido pelo álcool e ressentimento. Lady Ashford. Ele cuspiu as palavras como veneno. Ou devo dizer, Lady do assassino. Todo Londres saberá amanhã que vosso marido é um covarde que mata superiores pelas costas. Edmund deu um passo à frente, mas Charlotte o deteve com um gesto sutil da mão. Senhor Pemberton, sua voz era gelo cortante. Vinde à minha casa como um ladrão na noite. Ameaçais minha família com mentiras e esperais que vos receba como cavalheiro? Vossa própria conduta revela o valor de vossas palavras. Mentiras? Pemberton riu com amargura. Tenho cartas de soldados que estavam lá. Tenho provas de que vosso marido tendes cartas falsificadas, assim como vosso primo falsificou documentos comerciais. Charlotte interrompeu. E se tendes coragem de espalhar calúnias, tereis coragem de enfrentar um tribunal onde essas provas serão examinadas por especialistas? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tamborilar da chuva. Pemberton olhou de Charlotte para Edmund, percebendo que havia subestimado a determinação de ambos. Isto não terminou. Ele murmurou dirigindo-se à porta. Não, Edmund falou pela primeira vez. Terminou agora. Guardas estão vindo buscá-lo por invasão de propriedade e chantagem. Passareis esta noite na prisão, refletindo sobre as escolhas que vos trouxeram aqui. Quando Pemberton foi levado sob a chuva torrencial, Charlotte sentiu como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Mas a verdadeira revelação estava por vir. A primavera de 1879 chegou cedo, pintando os jardins da mansão Ashford com uma paleta de cores que parecia celebrar a vida renovada. Charlotte caminhava pelos caminhos de cascalho, uma mão descansando delicadamente sobre o ventre, onde uma nova vida crescia. O julgamento de Richard Pemberton havia sido breve e conclusivo. Suas evidências revelaram-se falsificações grosseiras, e os verdadeiros veteranos da Crimeia que testemunharam confirmaram a versão de Edmund. Ele salvara vidas desafiando um comandante corrupto, não cometera assassinato. Mais importante que a vindicação pública foi a paz interior que Edmund finalmente encontrou. O carvalho centenário onde James construíra seu castelo infantil tornara-se local de peregrinação familiar. Ali, Edmund construíra um pequeno memorial. Não um túmulo melancólico, mas um jardim vibrante onde rosas selvagens cresciam livremente, como a alegria que James trouxera ao mundo em seus poucos anos de vida. Ele ficaria feliz sabendo que trouxeste esperança onde antes havia apenas dor. Charlotte havia murmurado numa manhã de maio, observando Edmund plantar sementes de girassol, as flores favoritas do irmão perdido. O orfanato que estabeleceram em Kent crescia como uma árvore saudável, oferecendo educação e carinho para crianças que a sociedade havia esquecido. A escola para meninas operárias em Londres ensinava não apenas costuras e boas maneiras,
mas leitura, matemática e sonhos de futuro melhor. Edmund publicara suas memórias de guerra, não como glorificação do conflito, mas como testemunho da necessidade de proteger os fracos e questionar autoridades injustas. O livro tornou-se ferramenta para ajudar outros veteranos a processarem traumas similares. Nesta manhã dourada de junho, Charlotte encontrou Edmund junto ao carvalho, segurando uma carta que chegara com o correio matinal. A rainha concedeu-vos o título de Sir, ele disse, incredulidade e orgulho misturados na voz. Por serviços à causa da justiça social. Charlotte sorriu, tocando novamente o ventre, onde James Edmund, assim batizariam o filho, crescia forte e saudável. E vós, Sir Edmund, como vos sentis sobre termos construído algo belo sobre ruínas tão dolorosas? Ele a envolveu nos braços e ela sentiu a solidez de um homem que finalmente fizera as pazes com seu passado. Sinto que o amor verdadeiro não é aquele que nasce da perfeição, mas aquele que floresce apesar da tempestade. Vós me ensinastes que é possível honrar os mortos vivendo plenamente. O vento sussurrou entre as folhas do carvalho, carregando o aroma de rosas e promessas futuras. Ali, sob a sombra protetora da árvore que testemunhara sonhos infantis e lágrimas adultas, eles renovaram seus votos não diante de padre ou congregation, mas diante da própria vida. Até que a morte nos separe parecia pouco para nós, Charlotte sussurrou. Prefiro, até que o tempo se torne eternidade e nosso amor seja a lembrança que inspirará outros corações a não desistirem da esperança. O sol poente dourava a paisagem e em algum lugar distante, sinos de igreja marcavam o fim de um dia e o começo de todos os outros que viriam.